Drones kamikazes da Polônia reforçam a defesa da Coreia do Sul, além da celeridade da entrega. Na entrega, outro motivo preocupante levou ao acordo entre os países. Conforme autoridades sul-coreanas, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul assinou hoje, quarta-feira, 2/10/2024, um acordo para comprar os chamados drones suicidas da Polônia. As aquisições coadunam com os esforços para equipar melhor os militares com armas de baixo custo, mais eficazes, que a Coreia do Norte está buscando desenvolver rapidamente. O acordo foi assinado com a empresa de defesa polonesa WB Electronics SA nos bastidores da Exposição Internacional de Defesa do Exército Coreano, CADEX. A feira de exposições foi realizada no quartel-general militar em Jeongi, cerca de 145 km ao sul de Seul. O Ministério planeja iniciar as remessas dos drones Walmart em novembro e implantá-los até o final deste ano. O Ministério não divulgou a quantidade ou o preço dos drones devido a obrigações contratuais. Acontece que o acordo entre a Coreia do Sul e a Polônia não se dá meramente por questões econômicas. Sabe-se que os drones kamikaze, também conhecidos como munições de espera, surgiram como armas importantes na guerra moderna, já que podem atacar tanques e outros alvos a um custo relativamente baixo. Porém, há um outro motivo mais preeminente para o acordo assinado hoje entre os poloneses e os sul-coreanos. A Coreia do Norte também vem dobrando a produção de mais drones suicidas. Em agosto, o líder Kim Jong-un supervisionou os testes de vários drones e pediu o desenvolvimento e a produção de mais drones kamikaze para melhor se preparar para a guerra. A mídia estatal do Norte divulgou fotos de 2 drones kamikaze brancos atingindo e destruindo um alvo simulado que parecia um tanque K-2 sul-coreano. Foi a primeira vez que o Norte revelou foto desses drones. Envolvido por esse cenário preocupante, o funcionário do Ministério da Defesa sul-coreano disse que a velocidade da aquisição foi uma das principais razões por trás da sua decisão de comprar esses drones da Polônia. Fizemos uma vasta pesquisa sobre quais drones poderiam ser enviados rapidamente. Os drones poloneses foram a única resposta, disse o funcionário, observando como a Polônia tem fornecido continuamente esses drones para a Ucrânia em sua guerra com a Rússia. O acordo também ocorre no momento em que a Coreia do Sul vem fortalecendo sua parceria na indústria de armas com a Polônia. O Ocidente não acredita mais que Kiev possa virar a maré no campo de batalha, diz analista. Os políticos ocidentais não acreditam mais na capacidade de Kiev de reverter a situação no campo de batalha, escreveu Lucas Leiroz, analista do Centro de Estudos Geoestratégicos, em um artigo para a Infobrix. Ele nota que a última viagem do atual líder ucraniano Vladimir Zelensky não levou a nenhum resultado. Ele já não é mais capaz de atrair a atenção do Ocidente. Aparentemente, ninguém entre os políticos ocidentais ainda acredita que Kiev possa reverter a situação militar. E há um consenso implícito de que todos os esforços de guerra adicionais são fúteis, diz o artigo de Leiroz. Ele também observou que o Ocidente já está cansado das ações de Zelensky e quer encontrar um substituto para ele, já que o político ucraniano está claramente interferindo em seus planos. Leiroz acredita que, mesmo que a ajuda norte-americana para a Ucrânia aumente, isso vai significar que um plano irracional da OTAN para combater a Rússia, não o resultado dos pedidos de Zelensky. Na semana passada, o chefe da Ucrânia, Vladimir Zelensky, falou em uma reunião no Conselho de Segurança da ONU contra as negociações com a Rússia e outras propostas de paz para resolver o conflito da Ucrânia. Além disso, lembrou novamente sua forma de paz para resolver a situação. O plano de vitória com que Zelensky viajou aos Estados Unidos supostamente consiste em 4 pontos: garantia de segurança da OTAN para a Ucrânia, continuação da incursão em Kursk, fornecimento de armas especiais de fabricação ocidental e o aumento de ajuda financeira. O próprio atual líder ucraniano, que nunca revelou o conteúdo do plano, diz que não prevê negociações com a Rússia. Analista
explica por que a situação em torno de Israel não afetará a ajuda da Ucrânia. É muito pouco provável que o agravamento da situação no Oriente Médio afete o apoio do Ocidente à Ucrânia, porque os Estados Unidos estão ocupados em sua corrida eleitoral e não devem mudar sua estratégia em relação aos parceiros externos. Disse o cientista político Bogdan Bezepalko, membro do Conselho de Relações Interétnicas do presidente russo. Bezepalko indica que os Estados Unidos agora não estão prestando assistência ativa nem à Ucrânia nem a Israel, uma vez que estão repensando a estratégia de relações com os agentes externos diante da corrida eleitoral em seu país. A Ucrânia recebe dos Estados Unidos apenas ajuda convencional, que ainda assim permanece bastante significativa, enquanto Israel obtém munições. Mas não há previsão de mudança em grande escala na Ucrânia em relação a Israel antes das eleições, antes que um determinado candidato chegue ao poder, disse Bezepalko. Ele enfatizou que os ataques do Irã contra Israel não são um ato de declaração de guerra. Se fossem, cada um dos mísseis carregaria uma ogiva nuclear ou armas químicas, mas então haveria uma intervenção na guerra por parte dos Estados Unidos e de outros países. Neste momento, as trocas de ataques não passam de atos de demonstração que servem só para salvar a face tanto de Israel quanto do Irã. Israel eliminou o líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah. O Irã precisava reagir ou perderia a credibilidade. Por isso atacou Israel, causando alguns danos ao país. Aparentemente houve danos afinal. Mas ainda não é um ato de guerra em grande escala, concluiu o especialista. Na terça-feira, o exército israelense informou que o Irã disparou cerca de 180 mísseis contra Israel, muitos dos quais, segundo o exército, foram interceptados. Enquanto isso, vídeos nas mídias sociais registraram os impactos em diferentes partes de Israel. O ataque matou uma pessoa em Israel que era um imigrante legal da faixa de Gaza. O serviço de emergência médica relatou vários casos de ferimentos leves por estilhaços e ferimentos a caminho dos abrigos. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halevi, diz que a decisão de lançar ataques retaliatórios agora cabe a Israel. O Irã, por outro lado, advertiu Israel contra novas agressões, avisando que, se as provocações israelenses se repetirem, a resposta do Irã seria ainda mais poderosa. Alvo típico: Rostec avalia capacidades do sistema russo Pantsir-S para derrubar caças F-16. Os caças norte-americanos F-16 entregues a Kiev são um alvo típico do sistema de mísseis antiaéreos Pantsir-S, que derruba alvos de baixa detectabilidade. O diretor industrial da corporação estatal russa, Rostec, Dekhan Ozedoev, avaliou a capacidade do sistema e atingiu os aviões. O sistema Pantsir-S abate com sucesso alvos complexos de baixa visibilidade ao radar. Por exemplo, os mísseis de cruzeiro ocidentais de baixa detectabilidade Storm Shadow e projéteis de alta precisão de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Destruir um alvo típico como o F-16 não seria difícil. O representante da Rostec acrescentou que a corporação segue trabalhando em novas versões de sistema de mísseis antiaéreos. Recentemente, a empresa informou que o mais recente sistema Pantsir SMSV foi testado em condição de combate. O sistema confirmou as características especificadas durante o teste. Uma bateria do sistema modernizado Pantsir S1 é capaz de destruir até 24 alvos simultaneamente, sejam mísseis, aviões, helicópteros ou drones. A distância de até 20 km e altitude de até 15 km, além de mísseis guiados, o Pantsir é equipado com canhão de 30 mm. O ataque do Irã contra Israel mostra o perigo de confundir contenção com fraqueza. Nesta terça-feira, o Irã lançou um significativo ataque de retaliação contra Israel ao lançar centenas de mísseis balísticos na Operação Promessa Verdadeira 2. Se o ataque iraniano a Israel em abril demonstrou a capacidade de Teherã de penetrar a alardeada cúpula de ferro, o ataque de ontem cumpriu sua promessa de segui-lo com algo mais substancial quando provocado. A República Islâmica alegou ter como alvo 3 bases militares israelenses em um ataque que teria atingido vários caças F-35. Estas aeronaves fornecidas pelos Estados Unidos teriam sido usadas para atacar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e constituíram uma parte importante da força militar de Israel se o país prosseguir com a ameaça de invasão do Líbano. Wilmer Leon, apresentador de um programa da Sputnik, questionou em conversa com especialistas se as pessoas estão confundindo a contenção com fraqueza, acrescentando que aparentemente existe uma tática multidisciplinar de resposta ponderada.
Parece que se as pessoas vão confundir essa resposta medida com fraqueza, elas vão se arrepender porque vão se provar errados. Disse o autor e jornalista Robert Fantina. O Irã, obviamente, não quer ser atacado pelos Estados Unidos, observou o comentarista. E qualquer ataque contra Israel, mesmo retaliatório, mesmo em autodefesa, traria os Estados Unidos à guerra, a menos que a resposta fosse muito medida, muito bem planejada e não uma espécie de bombardeio de tapete aleatório. Não é aquilo que Israel está fazendo com o Líbano e Gaza, diz Fantina. Então, acho que o governo do Irã, esperando e observando, está jogando um jogo demorado, não está necessariamente buscando uma vitória imediata, mas quer ver progresso na paz na região. Isso significa a derrota de Israel. Como ele fará isso? Ainda está para ser visto, comentou. A autor e jornalista independente Esther Iveren concordou com essa avaliação, observando que muitos analistas previam que esse ataque seria muito maior. O ataque anterior foi quase como uma peça de espetáculo para deixar Israel saber que não só podemos te atingir, mas podemos te atingir com força. Nossos mísseis podem passar suas muitas camadas de defesa, mesmo com todos os seus protetores da OTAN nos Estados Unidos, derrubando basicamente a maioria desses projetos importantes por você. Nossos principais mísseis atingem seus alvos e os atingem com precisão e força. Disso, o apresentador do programa resume da perspectiva de Teherã. A operação militar terrestre de Israel no sul do Líbano é um erro terrível, opina especialista. Israel está cometendo um erro terrível ao lançar uma operação militar terrestre no sul do Líbano, comentou o Dr. Oscar Van Herden, pesquisador sênior do Centro de Diplomacia e Liderança Africana da Universidade de Joanesburgo. Os israelenses já estiveram lá antes. Eles acham que é um território familiar, mas o que eles não percebem é que as coisas mudaram significativamente no Líbano. O Hezbollah e assim por diante estão se preparando para esse tipo de ataque, disse um dos principais especialistas africanos em relações internacionais. O Dr. Van Herden também enfatizou que, com a adição de ataques de mísseis iranianos, Israel agora enfrenta múltiplas frentes, complicando ainda mais a situação. O momento dessa invasão certamente não é bom, disse ele. Para o especialista, no entanto, a situação ainda não chegou ao ponto sem retorno, sugerindo que a pressão internacional de países como os Estados Unidos ainda poderiam forçar Israel a acalmar o conflito. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem desejado intensificar a guerra, tem desejado atrair o Irã, em particular para a guerra. Porque isso significa que ele pode continuar com o esforço de guerra, continuar permanecendo em sua posição, porque, como você sabe, ele não quer que a guerra pare, afirmou. O acadêmico sul-africano também enfatizou a necessidade de um cessar-fogo, instando o governo israelense a parar de violar o direito internacional humanitário e acabar com a violência em andamento contra os civis. Só então ele argumenta as partes podem chegar a mesa de negociações. A matança de civis tem que parar, disse ele. O jogo está realmente nas mãos de Israel. E no momento dado o apoio massivo que eles estão recebendo das potências ocidentais, Israel não vai parar enquanto tiver o apoio e o suporte de todos esses países. Marinha iraniana choca o mundo ao transformar um porta-containers em um porta-aviões de um navio comercial que agora pode lançar drones em missões ousadas. O Shahid Bagheri, um navio comercial convertido em um convés de voo inclinado, tem uma aparência peculiar, mas pode cumprir uma missão que a Marinha do Irã vem desenvolvendo há anos. Uma nova foto oferece a melhor imagem até agora da disposição em comum e dos contínuos trabalhos de construção do intrigante navio de transporte de drones iraniano, o IRGC Shahid Bagheri, incluindo seu convés de voo em ângulo convertido a partir de um navio comercial existente. Este chamado navio base avançado faz parte de uma série em expansão de projetos iranianos com capacidade de aviação, alguns dos quais já realizaram operações globais, embora o objetivo mais amplo desses navios ainda seja um tanto incerto.
A data da última foto não está clara. É evidente que o navio passou por obras adicionais desde que apareceu em um vídeo no final do ano passado, com convés de voo muito mais completo, incluindo a instalação de uma superfície operacional junto com as marcações no convés, entre outras melhorias. Construído para a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Shahid Bagher é uma transformação de porta-containers Perarini. Outro navio similar, o Shahid Mar-Davi, também está passando por uma conversão do mesmo tipo. O projeto, que alguns chamaram de o primeiro porta-aviões iraniano, uma afirmação que gerou também algumas críticas, aproveitando o comprimento do porta-containers para acomodar um convés de voo, como pode ser visto claramente na nova foto, com uma rampa de decolagem do tipo ski jumping. No entanto, o fato de o Shahid Bagher manter a superestrutura original, que se estende por toda a largura do convés, significa que não foi possível adotar a configuração convencional de convés plano. Em vez disso, um convés de voo em ângulo fornece a extensão necessária para a pista, presumivelmente para o lançamento e recuperação de aeronaves. A inclusão deste convés angular, que se estende até a rampa da proa, implica a construção de uma saliência proeminente do lado esquerdo do navio. Em contraste com a imagem de satélite anterior, o convés angular agora apresenta marcações pintadas de branco, indicando os limites que se estendem até o final da rampa, bem como a linha central. No entanto, ainda não está claro como essa configuração funcionará na prática ou quais aeronaves serão utilizadas pelo navio. As dimensões são bastante apertadas e a superestrutura está imediatamente adjacente à área do convés em ângulo, o que significa que aeronaves em recuperação, se houver, poderiam colidir com a superestrutura em um pequeno erro de trajetória. Se a aeronave utilizar o convés angular e não parar completamente após o pouso, ela se dirigirá novamente para a rampa. Mas será que terá potência suficiente para decolar para uma nova tentativa? Pergunta. Também não está claro se o navio utilizará cabos de parada para deter os drones ou se o sistema de recuperação como uma barreira será empregado. A questão de quais aeronaves operarão deste peculiar navio é crucial para entender o objetivo de seu projeto. Aeronaves de média altitude e grande autonomia parecem candidatos ideais, assim como drones de decolagem, pouso vertical e munições de ataque unidirecional que o Irã já utiliza. Drones a jato de maior desempenho também poderiam operar a partir de porta-aviões, o que explicaria algumas de suas características. Dessa forma, o navio também poderia ser usado para lançar drones mais pesados de longo alcance, incluindo os de ataques unidirecional, o que seria uma vantagem. No entanto, por enquanto, essas capacidades ainda são desconhecidas. Em qualquer caso, há amplo espaço do lado oposto à extensão angular do convés para abrigar diversos tipos de drones e armamentos modulares. A polpa, através da superestrutura, também poderia acomodar helicópteros ou drones menores equipados com catapultas e redes. Mísseis de cruzeiro lançados de contêineres ou reboques ou caminhões são outra opção, algo no qual o Irã já tem experiência. Os trabalhos no Shahid Bagher estão sendo realizados pela Iran Shipbuilding Offshoring Industry Complex Company, perto de Bandar Abbas, e aparentemente começaram em maio de 2022, quando o navio foi visto em um dique seco. O estaleiro tem experiência em conversões semelhantes, tendo anteriormente adaptado um antigo petroleiro no Markham, outro navio base da Marinha Iraniana que possui um convés de voo, embora menor, para operações de helicópteros e drones. Embora o Shahid Bagher não represente uma ameaça realista para a Marinha dos Estados Unidos e seus aliados, o navio iraniano tem um importante valor simbólico. Embora não se espere necessariamente que ele lance seus drones contra navios de guerra ou outros ativos americanos e aliados na região de forma contínua, o Shahid Bagher poderia causar estragos no transporte marítimo comercial, incluindo os ataques mais oportunistas e alvos mal definidos, mesmo por um curto período. Há anos existe uma guerra naval secreta entre o Irã e Israel, algo que tem sido amplamente documentado. Desde o início da guerra israelense em Gaza, em 7 de outubro, os militantes Houthis, apoiados pelo Irã, têm conduzido uma campanha sem precedentes de ataques antinavio, especialmente com drones e mísseis, contra o tráfico marítimo no Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandeb e no Golfo de Aden. Essa campanha resultou no desvio de alguns cargueiros para o extremo sul da África e na criação da coalizão Operation Prosperity Guardian, liderada pelos Estados Unidos, além da Força Naval Operation Aspides, da União Europeia, para defender parte da navegação comercial que atravessa o Mar Vermelho. Tem a capacidade de lançar drones, especialmente drones de ataque unidirecional, a partir de um porta-aviões dedicado, poderia ser benéfico em alguns cenários contra inimigos,
bem como para ataques em área de zona cinzenta. No entanto, permanece muito questionável por quanto tempo o Shahid Bagheri sobreviveria se fosse utilizado em uma capacidade ofensiva. Ainda que o Shahid Bagheri pudesse lançar drones de ataque unidirecional, as missões deste tipo não seriam necessariamente o melhor uso para o navio. Mais importante pode ser sua capacidade de lançar drones de maior resistente desempenho, que poderiam ser usados para monitorar grandes áreas, controlando o tráfego comercial e naval e identificando possíveis alvos. Se o navio puder transportar drones de média altitude e longa distância, como os tipos Morha G6 e Shahed 129 Fortress e Kaman 12, ele poderia fornecer a cobertura de vigilância persistente relativamente ampla da área em que opera. Esses tipos de drones também podem ser armados com pequenos mísseis e bombas guiadas. Os drones de asa voadora Saegerg, de menor visibilidade, que são baseados livremente no RK-170, também poderiam operar a partir do navio. Embora os drones sejam as aeronaves principais esperadas para operar no Shahid Bagheri, o navio também poderia apoiar operações de helicópteros. Já vimos os Houthis utilizando helicópteros tripulados para sequestrar navios comerciais no Mar Vermelho, e a Marinha do Irã poderia organizar ataques semelhantes de longa distância utilizando estes e outros navios bases avançados. Operação True Promise 2. Ataque massivo de milícias iranianas destrói completamente bases israelenses de F-35, Nevatim, caças furtivos destruídos, relatórios. Um ataque massivo de mísseis balísticos iranianos contra alvos em Israel lançado em 1º de outubro teve como alvo a base aérea de Nevatim. Entre outros alvos importantes no país, a instalação abriga os 2 esquadrões de caças de 5ª geração F-35 da Força Aérea Israelense, foi planejado anteriormente para abrigar o 3º esquadrão de caça após eles serem entregues. Fontes da mídia iraniana relataram que a instalação foi completamente destruída no ataque. Imagens de Israel confirmaram o impacto de dezenas de mísseis balísticos que a rede de defesa aérea de Israel não conseguiu derrubar com alvos impactados, incluindo a sede da agência de inteligência Mossad, localizada em Tel Aviv, que foi destruído pelo ataque. Rotulado de True Promise 2, a operação segue um ano de tensões crescentes entre Teherã e Tel Aviv, representa um ataque retaliatório muito aguardado após um ataque israelense a Teherã em 31 de julho. O Irã teria concordado anteriormente que não retaliar se Israel diminuísse as hostilidades. Com a invasão de Israel e bombardeio intensivo no Líbano e o assassinato da liderança do grupo de milícias alinhados ao Irã, Hezbollah tendo sido visto como tendo quebrado esse acordo. Relatórios indicaram que a maior parte dos F-35 da base aérea de Nevatim, mais de 20 caças foram destruídos no ataque, com os caças furtivos representando um dos alvos de maior valor em Israel. A instalação tem sido amplamente referida como a base aérea mais importante de Israel devido à importância do F-35 na frota do país. Israel tem apenas 2 esquadrões dos caros jatos furtivos e depende muito deles, já que o restante da frota de caças depende de aviônicos amplamente obsoletos e antigos, de matrizes escaneados mecanicamente. Os F-35 desempenham um papel central nos planos israelenses para potenciais ataques ao Irã, com suas capacidades furtivas e aviônicos avançados, incluindo sistemas de guerra eletrônica e outros recursos de supressão de defesa aérea, tornando-os ativos ideais para tais operações. A destruição dos F-35 é, portanto, um passo importante para limitar a capacidade de Israel de responder com mais escalada. Embora Israel tenha encomendado um 3º esquadrão de F-35, problemas significativos com a produção, que continua em uma fração das taxas inicialmente planejadas, resultaram em uma fila de entrega muito longa. Isso significa que Israel só começará a receber os caças recém-encomendados a partir de 2028. Autoridades israelenses e ocidentais enfatizaram amplamente a necessidade de uma resposta forte contra o Irã, como o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jed Sullivan, declarando: haverá consequências sérias para o Irã como resultado deste ataque e trabalharemos com Israel para garantir que isso aconteça. O exército israelense anunciou que sua resposta será vista por todo o Oriente Médio, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmando que todo mundo livre tem que apoiar Israel.
uma referência ao esperado apoio ocidental para futuros ataques israelenses. O influente senador dos Estados Unidos, Lindsey Graham, enquanto isso, pediu ao presidente Joe Biden que autorizasse ataques às refinarias de petróleo iranianas. O ataque iraniano demonstrou as severas limitações da rede de defesa aérea de Israel. Apesar do país ter de longe a rede mais densa e sofisticada de qualquer ator alinhado ao Ocidente, rivalizada apenas pela de Taiwan, os meios de comunicação israelenses relataram que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e vários ministros foram forçados a permanecer em um local subterrâneo fortificado em Jerusalém por horas durante o ataque, com correspondentes ocidentais relatando que explosões massivas puderam ser sentidas em Tel Aviv. O estado atual da frota de caças israelenses permanece altamente incerto e, juntamente com a destruição relatada da base aérea de Nevatim, outras perdas de caças foram relatadas, incluindo perdas de F-15S na base aérea de Hatzerim. Perdas menores anteriores também foram relatadas, mas não confirmadas, após a intensificação dos ataques de artilharia de foguetes e drones de Hezbollah em instalações com a base aérea de Ramat David. Nova Zelândia e Austrália trocam comandantes militares sêniores. As Forças Armadas da Nova Zelândia e da Austrália trocaram os vice-comandantes em seus respectivos quartéis-generais de forças conjuntas, sinalizando que consideram a defesa de suas nações um assunto interconectado. A ministra da Defesa da Nova Zelândia, Judith Collins, e o ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, receberam bem as nomeações durante a reunião dos ministros de Defesa do Pacífico Sul, em 2 de outubro, em Auckland. Os 2 quartéis-generais das forças conjuntas são responsáveis pelo planejamento, controle e condução das operações militares de seus respectivos países. A nomeação do oficial do Exército da Nova Zelândia, Major-General Hugh McAslan, é a mais alta patente sênior de um oficial de um exército estrangeiro para as forças australianas. A nomeação australiana correspondente foi para o brigadeiro do Exército Michel Basingin. O chefe da Força de Defesa da Nova Zelândia, Marechal do Ar Tony Davis, disse: com esse acordo recíproco que viu um brigadeiro do Exército australiano ser nomeado vice-comandante das Forças Conjuntas da Nova Zelândia, estou confiante de que continuaremos a trabalhar bem juntos como aliados para garantir nossa segurança. Os equipamentos atualmente operados por ambos os países incluem as aeronaves marítimas e de transporte P-8 e C-130, J-30 e os veículos Bushmaster, o navio de reabastecimento da Nova Zelândia, HMNZS Aotearoa, está apoiando os navios de guerra australianos, já que os navios de suprimento da Marinha Real Australiana não estarão disponíveis até o início do ano que vem. Radar Lanza 3D da Indra revoluciona a vigilância do Exército Aéreo Espacial da Espanha, utilizando tecnologia de ponta para aprimorar a defesa e enfrentar novas ameaças no controle do espaço aéreo. A Indra, empresa líder no setor de tecnologia de defesa, finalizou a implementação e os testes do radar de vigilância aérea Lanza 3D de longo alcance. Este radar será parte integrante do Esquadrão de Vigilância Aérea 2, EVA 2, situado em Vila Tobas, Toledo, responsável pela vigilância na área central da Espanha. Com essa atualização, o Exército Aéreo Espacial Espanhol dá mais um passo em seu contínuo processo de modernização de seu sistema de vigilância e controle aéreo, substituindo antigos sistemas que já completaram sua vida útil por equipamentos de última geração. Essa nova implementação faz parte de um esforço maior no qual a Indra fornecerá um total de 5 radares, entre eles 4 modelos fixos, Lanza 3D LRR Long Range Radar, e um radar implantável, Lanza 3D LTR-25 Long Range Tactical Radar.
Esses sistemas são projetados para otimizar a detecção de ameaças no espaço aéreo espanhol e serem atualizados futuramente, prolongando assim sua vida útil e garantindo que possam lidar com novas ameaças, como drones e mísseis com assinaturas de radar reduzidas. O radar Lanza 3D é um dos mais avançados no mercado atual, capaz de detectar uma ampla gama de alvos, incluindo aeronaves, drones e mísseis que utilizam tecnologias furtivas para tentar passar despercebidos. Equipado com a mais recente tecnologia, o radar da Indra tem desempenhado um papel crucial na defesa aérea da Espanha por anos. Agora, com a entrega desses novos sistemas, todos os esquadrões de vigilância aérea EVA operam com equipamentos da Indra, reforçando a proteção do espaço aéreo espanhol com tecnologia de ponta. O radar Lanza 3D é um elemento essencial no sistema integrado de defesa aérea e antimísseis da OTAN, que protege os países europeus que fazem parte da Aliança Atlântica. Isso demonstra a importância estratégica do radar para a segurança nacional e coletiva europeia dentro da OTAN. O diretor de desenvolvimento de negócios de sistemas de defesa da Indra, Francisco Jiménez, destacou o papel pioneiro da Espanha no desenvolvimento de tecnologia de radar. Segundo ele, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas do país vêm incentivando esse desenvolvimento junto à indústria espanhola há décadas. Graças a essa cooperação, a Espanha agora se posiciona como uma das nações mais avançadas do mundo em tecnologia de defesa aérea. Jiménez também salientou que as tecnologias desenvolvidas para os radares Lanza 3D possuem diversas aplicações civis, sendo estratégicas para o avanço da sociedade de informação. Essas inovações não apenas fortalecem a defesa do país, mas também contribuem para o desenvolvimento tecnológico em outros setores, promovendo um impacto positivo para a sociedade como um todo. A Indra tem sido responsável pela manutenção dos radares EVA ao longo dos anos, garantindo que esses sistemas críticos de defesa estejam sempre operacionais. O suporte fornecido pelas empresas evoluiu continuamente, incorporando novas tecnologias para manter os radares em funcionamento com o máximo desempenho. Esse compromisso com a inovação e manutenção garante que a vigilância do espaço aéreo espanhol continue sendo uma prioridade máxima, contribuindo para a segurança nacional e internacional. Com esse avanço, a Indra fortalece sua posição como líder global no desenvolvimento de soluções tecnológicas de defesa, ao mesmo tempo que a Espanha se consolida como referência em tecnologia de vigilância aérea. Revolução na mineração. Cientistas descobrem na Rússia a mina Popgai, uma jazida com trilhões de quilates de diamantes capaz de abastecer o mercado global por mais de 3.000 anos. Recentemente, cientistas russos revelaram a existência de uma jazida colossal que pode redefinir o futuro da mineração e do mercado de diamantes, localizada em Krasnoyarsk e a República de Yakutia, na Rússia. A mina de Popgai possui características únicas e um potencial inestimável. De acordo com as estimativas, a mina de Popgai contém trilhões de quilates de diamantes. Isso a coloca em uma posição incomparável com qualquer outra reserva já descoberta. Mais impressionante ainda é que esses diamantes possuem uma dureza excepcional, o que os torna especialmente valiosos para aplicações industriais e tecnológicas. Segundo especialistas, a quantidade encontrada poderia abastecer o mercado global por mais de 3.000 anos. Um número verdadeiramente extraordinário com potencial para revolucionar o setor de mineração e joias. A formação desta vasta mina remonta a milhões de anos após o impacto de um meteorito com a Terra, conforme explica Alexander Portnov, doutor em geologia de minas. Este evento catastrófico criou as condições ideais para o surgimento de uma das maiores concentrações de diamantes já vistas. Embora a mina Popgai tenha sido descoberta na década de 1970,
As limitações tecnológicas da época impediram sua exploração. Poste novo destaca: a magnitude desta descoberta foi mantida em segredo pelo governo soviético. Dada a imensidão das reservas, somente com os avanços tecnológicos das últimas décadas é que se tornou possível avaliar a viabilidade de utilizar esses diamantes em escala industrial. Atualmente, a demanda global por diamantes industriais obtidos em grande parte por meio de mineração é estimada em cerca de 5 bilhões de quilates. No entanto, a procura por diamantes naturais no mercado técnico ainda é relativamente restrita. Sergei Gorianov, comentarista da agência de informação Análise Hollister, aponta que, ao contrário dos diamantes sintéticos, que podem ser produzidos com características precisas, os diamantes naturais extraídos pela mineração não têm as mesmas garantias em termos de uniformidade e qualidade. Apesar disso, grandes corporações como De Beers e empresas japonesas já demonstraram interesse na jazida Popgai. A exploração dessa reserva pode ser um divisor de águas, tanto pela quantidade quanto pela qualidade dos diamantes presentes, abrindo novas oportunidades para usos em indústrias de alta tecnologia. Análise: ataque do Irã a Israel foi resposta moral frente ao fracasso dos Estados Unidos em conter Netanyahu. Analistas explicam que havia uma pressão interna no Irã para responder aos ataques promovidos por Tel Aviv e que o escalada deve envolver o eixo da resistência criado por Teherã no Oriente Médio. O ataque com mísseis do Irã contra Israel na última terça-feira trouxe máxima tensão no Oriente Médio, com possibilidade de eclosão de uma guerra direta entre os países, com participação dos Estados Unidos ao lado de Tel Aviv. Luciano Garcia de Oliveira, professor de pós-graduação em Geopolítica da Ásia, Conflitos e Debates da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, afirma que o ataque do Irã não foi comum porque não houve um aviso prévio, como em episódios anteriores. Foi um ataque surpresa e parece que os moradores de Tel Aviv falavam que as sirenes estavam mais altas do que de costume. Então é um ataque que assustou bastante, que incomoda muito e que gera muito medo, e provavelmente vai haver um contra-ataque. Ela acrescenta que o governo do presidente americano Joe Biden tem sido bastante ineficiente em tentar resolver a situação de Israel, principalmente na busca por um cessar-fogo pela libertação dos reféns na faixa de Gaza, o que ameaça a possibilidade de uma escalada maior. Oliveira enfatiza que, além do envolvimento direto de outros atores, existem outros estados que podem também acabar se envolvendo por conta de uma crise de refugiados que vai acontecer, potencializando o deslocamento na região que já ocorre por conta dos ataques a Gaza. Durante essa guerra entre Israel e Hamas, por exemplo, o Egito, ele está, de certa maneira, envolvido também nesses conflitos, porque existe uma crise de refugiados. Pessoas na faixa de Gaza que estão saindo e buscando asilo no Egito para poder depois procurar asilo em outros estados. Então, os estados vizinhos também acabam sendo envolvidos. Questionada sobre o eventual envolvimento de países da Europa no conflito, Oliveira descarta essa possibilidade, afirmando que o continente já gastou muitos recursos com o conflito ucraniano. Ela também acha que pouco provável o envolvimento da Rússia e China, e diz que o imbróglio deve ficar restrito a países do Oriente Médio como Iraque, Síria e Iêmen e os grupos Hamas, Hezbollah e as milícias Houthis. O Irã organizou todo um eixo de resistência para poder resistir a um eventual ataque israelense americano. Então, provavelmente o Irã não vai ficar sozinho. O Irã não é um país pequeno. Tem um exército muito importante, mas também soube fazer muitos acordos com o passar do tempo, com outros estados e com outros grupos que estão dentro do mundo árabe. Para Najad Kouri, economista com MBA em Relações Internacionais e pesquisador sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, o ataque foi, de fato, uma resposta moral que o Irã devia à sua população interna, às suas forças internas e também ao Líbano. Lembrando que houve várias mortes feitas por Israel, uma delas de Ismail Hani dentro do Irã, a morte de Hassan Nasrallah, e junto com Nasrallah havia um comandante grande dos guardas revolucionários. Então o Irã até agora não tinha respondido, até ontem. Nesse contexto, ele avalia que o ataque iraniano foi bem estudado e bem articulado, sem atingir nenhum civil ou militar. Kouri acrescenta que, para o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o confronto com o Líbano representou uma vitória após mais de um ano de derrotas no embate contra o Hamas na faixa de Gaza, onde Israel ainda não capturou o líder do grupo palestino nem conseguiu libertar os reféns levados para o enclave.
Ao contrário, na última tentativa houve matanças pelo Hamas dos reféns. Então, em termos políticos, internamente para Israel, a guerra em Gaza não logrou êxito. Ao contrário do movimento no Líbano, do ataque no Líbano, que teve vários êxitos. Cury afirma que a ONU não consegue deter Israel, que recentemente declarou o secretário da organização, Antônio Guterres, persona não grata no país. Ele acrescenta que os Estados Unidos também não conseguiram conter Netanyahu, nem mudariam nunca sua postura de defesa para com Tel Aviv no Conselho de Segurança da ONU, porque quem dita a política americana para o Oriente Médio é Israel. Os Estados Unidos não conseguem nada porque os Estados Unidos falam, olha, não ataquem, mas qualquer coisa que fizerem, eu protejo você. Então Israel é o filho estragado dos Estados Unidos. Ele afirma que quem poderia exercer pressão sobre Israel seriam Rússia e China, mas que é improvável que isso aconteça porque Moscou está lidando com o conflito ucraniano e Pequim não consideraria qualquer ação que pudesse afetar o fluxo de petróleo global. Cury sublinha que Netanyahu tem interesse em prolongar o conflito, já que está em uma posição delicada internamente, respondendo a um processo judicial por corrupção, e precisa de apoio da ala radical de seu partido, que defende o confronto. Questionado sobre uma possível resposta de Israel ao ataque do Irã, Cury afirma que seria uma escalada de caos. O que Israel pode fazer? Pergunta. Não sei. Mas se fizer alguma coisa, fatalmente vai existir outra resposta do Irã. Então, o ideal é que não haja nada. Israel anuncia novos ataques de precisão em Beirute. O exército israelense anunciou ter realizado um ataque de precisão na capital libanesa, Beirute, nesta quarta-feira, 2 de 10 de 2024. O exército israelense conduziu um ataque preciso em Beirute. Detalhes a seguir. Disse o exército israelense em uma declaração no Telegram. Mais cedo, um correspondente relatou que 3 fortes explosões foram ouvidas nos subúrbios ao sul de Beirute na segunda-feira. Israel anunciou o começo de uma operação militar terrestre limitada no sul do Líbano, sem planos de ocupar áreas do país permanentemente. Desde a semana passada, Israel realizando uma campanha aérea contra alvos do Hezbollah em várias partes do Líbano e concentrando tropas através da fronteira. O Hezbollah vem respondendo com ataques de foguetes e se envolveu pela primeira vez em uma luta de infantaria ao sul do Líbano. A situação na fronteira entre Israel e o Líbano se agravou após o início da operação militar de Israel na faixa de Gaza em outubro de 2023. Desde então, militares israelenses e combatentes do Hezbollah trocam tiros quase diariamente em áreas ao longo da fronteira. Israel começou a atacar de forma massiva o sul e o leste do Líbano na semana passada. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Rezi Haveli, rotulou a operação ofensiva no Líbano de Operação Flechas do Norte. Pelo menos 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas pelos ataques israelenses nas últimas 24 horas no Líbano, segundo as autoridades libanesas. Desde o início da operação no país, mais de 1.000 pessoas morreram e mais de 90 mil tornaram-se refugiados. Israel alega que o principal objetivo da campanha militar é criar condições para o regresso de 60 mil residentes no norte que foram evacuados devido aos bombardeamentos lançados pelo Hezbollah há um ano em apoio ao movimento palestino Hamas.